Salve, amigo e amiga enxadrista. Aqui é Alexandre Herzog, psicólogo e gestalt-terapeuta do canal As Soluções Criativas, juntamente ao mestre nacional Gerson Pérez, do canal Gerson Pérez e Clube de Xadrez Online, para realizar o lance inicial de um projeto inovador na área aqui de xadrez. O projeto Xadrez em Foco tem a intenção de auxiliar os enxadristas de competição, e também, sejam eles amadores ou profissionais, a terem um envolvimento diferente, com a parte emocional do jogo. Para isso, nós unimos as experiências nossas de atuação profissional na área de psicologia, no meu caso, e pedagogia, no caso do professor Gerson Pérez, para trazer essas soluções para você. Sou psicólogo desde 2012, tenho a formação também em psicologia escolar, pós-graduação na abordagem Regia Miller, e também estudo há algum tempo também já a Gestalt terapia. E vou passar agora as peças para o meu amigo Gerson Pérez. Olá, você, amigo enxadrista. Olá, Herzog. Esse projeto, a gente tem um carinho muito grande com ele, porque, afinal de contas, xadrez, o estudo dele já é, digamos, uma jornada bonita, uma jornada desafiadora. E se você agregasse a isso conhecimentos da psicologia, se você agregasse a isso saberes da pedagogia, juntasse tudo isso, puxa, daria, digamos, uma embalagem ali muito boa, daria subsídios mais técnicos para você tomar decisões assertivas nas partidas. Então, é essa a ideia, de juntar aí os saberes do Herzog, os saberes meus aqui de pedagogia, e a gente aprofundar nos estudos de xadrez para melhorar o seu nível. Agora, me fala uma coisa, você fica nervoso e quando você jogar um torneio, você fica nervoso durante ou antes? É isso que nós vamos abordar aqui nesse primeiro episódio. Se você não me conhece, eu sou o professor Gerson Pérez, estou aqui do canal do Clube Xadrez Online, nós temos até o movimento Pro Xadrez, hoje já são mais de 70 mil enxadristas vinculados a essa iniciativa de espalhar o xadrez aí, Brasil afora, e melhorar o nível técnico daqueles que já estão ali no xadrez. Herzog, essa posição aqui é uma posição do Nakamura, mas não vamos entrar nela direto não, nós vamos chegar nela daqui a pouco e vamos ver como é que a partida foi ali caminhando, foi andando para chegar nessa posição aí. Então vamos lá, vou trazer os lances aqui desde o início. Nakamura e Friedel. Isso aqui foi Campeonato dos Estados Unidos, St. Louis, 2009, e vai ser a partida de fundo que nós vamos discutindo aqui. Pedagogia, psicologia e tudo isso agregado ao xadrez. Então, E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, cavalo F6, cavalo G5. Herzog, comenta isso aqui pra gente. Será que o cara já dá um pulo ali da cadeira, o coração dele já começa a disparar, já fica nervoso ali, preocupado com essa posição? Ou será que não? Isso aí é um lance normal da abertura. Lembrando que a gente está ameaçando aqui o ponto F7. Pois então, pensando tecnicamente, sim, é um ataque a F7, é o objetivo da abertura, uma abertura italiana, e esse ataque em específico é o ataque Fegatello, se não me falha a memória. Então, para um jogador que nunca viu essa variante, sim, há um peso maior de um contato inicial com essa proposta. Ele vai reagir da melhor maneira que conseguir a esse estímulo da presença dessa
essa peça ali, esse batalhão chegando ali para atacar com força nesse ponto, né? Então ele vai precisar se adaptar a essa situação. Agora, um jogador que já conheça essa forma de jogar, né, essa estratégia, essa variante dentro dessa abertura, né, vai sim sentir alguma pressão, mas já vai estar preparado para ela com alguma referência. Ah, eu já vi isso aqui, só não estou me lembrando como que joga, mas eu já vi. Né? Inclusive é comum de ver nos vídeos que você acompanha aí dos seus grandes mestres nacionais aqui preferidos, geralmente eles fazem essa referência. Ah, como é que é a teoria disso aqui mesmo? Ah, eu já vi isso aqui, mas como é que é? Eles, né, já passaram por muitos caminhos. Né? Nós estamos começando aqui com esse caminho, né? Estamos trazendo essa referência aí para você de como costuma ser o envolvimento, uma proposta assim. Perfeito. Então, seguindo aqui, né, o branco jogou o bispo C4, ameaçando aqui, digamos, a casa F7, as pretas jogaram os 2 cavalinhos aí, defesa dos 2 cavalos, e aí o que acontece com esse cavalo G5? Ataca o ponto F7, e aqui o que você tem que fazer? Cortar a ação do bispo. E assim fez o adversário do Nakamura, D5, ele toma D5, peão central, cavalo A5, professor, mas e se tomasse aqui? Aí vem aquela linha chata que se referiu o Herzog, que é o cavalo F7, é o fegatelo, vai no fígado do cara, cavalo F7, mas o rei toma. Então, mas é um sacrifício que você acelera o desenvolvimento das peças. Então, F3, rei, E6, cavalo C3, e aí bota muita pressão nele e o rei ali está exposto. O que se faz num momento desse? Ora, quando toma em D5, a gente deixa o peão, porque cumpriu o objetivo, que é não deixar o bispo atacar F7. Quando fez cavalo A5, Nakamura mandou o bispo B5, C6, D toma, C6, peão toma, bispo D3. Então aqui nós vamos fazer mais uma parada e o Herzog vai comentar para a gente. Herzog, dá uma olhada nessa posição, que coisa curiosa. O branco um peão a mais, beleza. As pretas têm um peão avançado. Tem peão que está isolado, outro isolado. Ué, mas que posição esquisita é essa? Dentro desse aspecto aí, digamos, mais psicológico, o que teria as pretas em termos de mindset nessas posições onde é preciso, digamos, até mais espírito de luta mesmo, tá com material a menos, a estrutura ela tá ruim. O que o cara tem que pensar nesse momento para posições assim, de pretas e de brancas? Estou com estrutura melhor, estou com um peão a mais. Faz aí um paralelo para a gente do que pensaria as pretas e as brancas, um estando com material a mais, o outro com material a menos, só que, claro, linhas abertas e aquelas compensações. Certo, então, professor Gerson e amigos enxadristas. Está muito bem destacado aqui no campo das pretas a seguinte situação. Peões desconectados, né, em função de um sacrifício de peão que foi feito lá no início da partida, né? O professor Gerson está assinalando para nós, né, quais são esses peões. E no campo das pretas, isso produziu uma série de espaços os quais podem ser explorados pelas brancas. Porém, elas não têm desenvolvimento, elas só têm esse espaço, né, que elas podem explorar. Né? Quando eu digo que elas não têm desenvolvimento, né, é que as brancas têm 5 peças ainda na casa inicial. O problema que elas têm, a princípio, observando, é que o rei está desprotegido, mas se fizer um roque, em seguida já vai estar protegido. E o que dizer para as pretas? Foi adotada, né, a postura e a estratégia, né, de gambitar o peão para conseguir espaço. O espaço foi conseguido. Porém,
Nós estamos no lance 8 da partida. Como nós vamos ver do 8º lance até o lance número 21, parece que as pretas jogaram com muito propósito até aqui e com nenhum propósito depois. Aí, talvez nós vamos sair com essa impressão no final da partida, enquanto que as brancas ficaram numa proposta um pouco mais reativa, né? E quando tiveram a oportunidade fizeram um lance vencedor, né? Beleza. Então, minha recomendação para as pretas aqui seria assim, já que foi feito todo esse movimento para atacar, né? Organize-se para atacar. Poderia ser o bispo jogado ali nessa diagonal, bispo de casas pretas, né? Porque para mirar ali no rei, por exemplo, C5, né? Algum plano, né, envolvendo isso, né? Tipo um bispo C5, roque curto, e aí posicionar as peças todas para a ala do rei para um ataque. E no caso das brancas, elas fizeram uma estratégia inicial um tanto prematura, né, como é o fegatelo, então elas precisam urgentemente proteger o rei e se organizar para jogar. Tese é isso. Perfeito. E parece estranho aqui, né, ter esse bispo em D3, inclusive dá para puxar esse bispo para E2, também é bastante popular. Só que o bispo D3, quando esse cavalo for atacado, a gente pode voltar para cá. Esse cavalo volta para E4, toma de bispo e já ataca esse peãozinho aqui que está frágil. Então, o bispo D3 parece um contrassenso, que fecha o bispo de C1, não dá para jogar D3, e aí você vai ter que fazer um alternativo por aqui, né? B3. E assim seguiu, o bispo E7, como o Rezoc falou, precisava tirar o bispo, não tirou para C5, tirou ali para E7, mas já possibilitou o roque. Cavalo C3, continua o desenvolvimento. Rocou também. Torre B8, já ocupa uma coluna que está semi-aberta. H3, evita bispo G4, evita cavalo G4. C5, e esse C5 ameaça, por exemplo, um C4. Esse C5 pode colocar o bispo em B7 e ocupa bem a diagonal. B3, torre B4. Então esse lance é um lance curioso que já invade o campo das brancas e tem possibilidade até de passar para a ala do rei. Então conecta aqui a torre com a ala do rei. Torre E1, ameaça o peãozinho que está frágil, lá em E5. Bispo B7, ocupa aquela diagonal forte que nós falamos. E bispo A3, a torre passa para F4, como a gente havia comentado, possibilidade de passar para a ala do rei, K4, F4. G3, ganha tempo nela. Torre D4, cavalo F3. E agora vem um outro ponto que merece ali o nosso comentário do Herzog. Herzog, torre toma D3, e que passa na cabeça do jogador quando faz isso, né? De preta sacrifica a qualidade, e quem ali vai tomar a qualidade, como é que tem que ser a mentalidade? Pois então, quem cede a qualidade tem que ter em mente o que essa troca representa. Nesse caso aqui, foi eliminado um bispo, ofertando a torre, para que com a recaptura, né, de peão, né, crie-se um tema dos peões dobrados, que normalmente, usualmente, é um tema dentro da estratégia, no qual se considera, né, que quem tem peões dobrados, né, tem problemas para resolver, né? Então, nesse exemplo aqui, as pretas pensaram nisso, né, para fazer essa jogada. No caso das brancas, né, esse mesmo fator, né, influencia a maneira como o jogador vai se organizar ali. Ele vai precisar lidar com o fato, né, de que peões estarão dobrados, sua coluna D, no caso aqui na captura, mas que isso não representa o fim do mundo, só representa uma situação estratégica,
que em tese é reconhecida como ruim, né? Mas eu vou dar uma alfinetada no nosso amigo Friedel aqui, que a princípio ele meio que se viu forçado a jogar essa torre aí, porque ele a analisar aí pela posição como está, né? Você talvez vai concordar comigo que ele possa ter jogado um tanto sem propósito aqui, né? Porque você vê que foram lances que foram ameaças pontuais aí nas peças, né? Aí as peças dele ficaram dançando para lá e para cá, enquanto Nakamura foi simplesmente ocupando as melhores casas, as peças dele, enquanto se defendia, né? Enquanto trazia ameaças para as peças do seu oponente. Beleza, a gente viu exatamente isso, né? Uma torre que saiu aqui prematuramente, depois foi para F4, depois para D4, e aí acabou sendo sacrificado. Você toma D3, dama D3, cavalo E5, dama F5, ameaçou H3, G4, a dama foi para F4, D4, torre D8, cravou, dama E2, saiu da cravada, torre toma D4, e é essa posição quando a gente começou aí a nossa transmissão aqui, o nosso vídeo, a gente começou nessa posição. E aí vem uma jogada muito, muito fina aqui que nós vamos discutir ela. Agora, você não sai daí não, porque o Herzog vai dar 3 dicas para você, 3 dicas para você, quando for jogar ali o torneio, não ficar nervoso nem durante o torneio e nem aquela tensão ali pré-torneio. E eu também vou dar 3 dicas para você ter um desempenho bom quando for jogar seus torneios. Então continua acompanhando a gente aí. Herzog, vamos lá. Se você fosse jogar essa posição agora de brancas, se fôssemos aqui o Nakamura, tem uma pedrada aqui, justa até, né? Uma pedrada justa, porque as pretas jogaram meio torto, meio que parece que sem plano, passando peça para lá e para cá e tal. O que você jogaria nessa posição aqui? Bom, eu cogitaria ameaçar a dama, né? Porque ela está aqui no meu campo, é uma peça, né, tida, né, como a peça com mais poderes no xadrez, eu não vou querer ela aqui me incomodando no meu quintal, né? Então eu tentaria ameaçar ela para ela sair dali. E aí me ocorre a ideia de voltar o bispo de A3 para C1, porque olhando no entorno dela, né, ela parece não ter escapatória, né? Então, isso sugere que eu iria conseguir ganhar essa peça. Não apenas expulsá-la, mas, né, capturá-la. Perfeito. Olha só. Aqui é o seguinte, esse ponto que o Herzog falou, né, a dama, a gente tem que ver o que está torto na posição do outro. O que está torto na posição do outro? Ora, a dama é uma peça muito poderosa. Veja a dama das brancas. Está fazendo o quê? Está fazendo coordenação. Está em uma posição ali, digamos, mais humilde, mais restrita, né? Está mais para trás, mas na realidade ela está fazendo o papel de dama, o papel de peça coordenadora. A dama é o general. Esse general aqui está muito animado, ó. Ele foi lá para o fronte, ele veio atacando aqui, e aí essa exposição levou o bispo C1, que o Herzog falou que foi exatamente que o Nakamura jogou e acabou a partida. Agora, preste atenção numa coisa. Imagina que F4 seja como se fosse um ponto em um lago que você joga uma pedra. Aquilo ali, aquela pedrinha que você joga, vai formando uma onda. Então, a partir deste ponto, né, que é o ponto que a gente visualizou, que era um ponto onde estava torto, tinha problema para o outro, a dama estava exposta, você tem, digamos, ó, a ondinha ela vai crescendo, então você tem um perímetro onde, se eu destacar, por exemplo, esse ponto aqui da dama, aí as outras casas fazem parte desse perímetro. Uma dica importante é que nesse tipo de posição, geralmente a solução não está dentro do perímetro.
peça que você vai jogar e vai ganhar não vai ser uma peça que está ali perto da dama, é uma peça que está longe, como essa que o Herzog achou. Ou seja, é o forasteiro que resolve. Porque tudo que você mexe dentro do perímetro muda o status quo, muda aquela posição ali que você atingiu de fechamento da dama, de cerco à dama. Então, ao jogar Bispo C1 é uma peça que vem de fora e a gente consegue resolver esse ataque aí, consegue resolver essa problemática da dama que estava pressionando a gente. Herzog, vamos lá agora? Dá 3 dicas aí para a galera quando for jogar torneio para evitar ficar nervoso. O que você vai contar aí para a gente? Vai lá. E eu vou dar 3 dicas também de performance. Pronto. Então, pessoal, o organismo humano está sempre se adaptando e se adequando ao ambiente, porque ele influencia o ambiente e é influenciado por ele. Então, o nervosismo é uma resposta que o organismo humano apresenta diante de algumas situações, né, que ele vai percebendo do ambiente. Então, a gente pode ficar nervoso, por exemplo, com relação ao que a gente está enfrentando no tabuleiro, né? Tipo, estou aqui jogando de brancas, daqui a pouco está a dama ali naquele lugar, né? Naquele F4 ali, né? De repente fico assustado com isso ali, né? Ou então o próprio torneio em si, né? E eu me inscrevi achando que ia ser fácil, daqui a pouco está lá Giri, Carlsen, Nakamura, o Cash e outros, né? Já dou uma desanimada, né? Ou então me motivo mais ainda, né? Cada pessoa reage de um jeito. Então, o organismo vai estar sempre tendo que se adaptar, né? Porque ele influencia e é influenciado, né? Pelo meio. As dicas que eu vou sugerir para você aqui são com o sentido de que a energia, né, do seu organismo esteja num nível mais funcional para você no torneio, né? Porque a gente pode sentir essas reações tanto antes, quanto durante, quanto depois das partidas e dos torneios. Então, a dica geral inicial vai ser a dica número 1, cuidar do sono. Cuidar do sono, de um modo geral, né? Essa dica não é tão específica, né? Mas ela é dentro do contexto de esporte, sim, né? Algo bem técnico, porque o sono é um elemento que regula a energia do corpo, né? Você dormindo bem de 3 a 4, 5 dias antes do torneio, você chega lá com esse aspecto da sua disposição para o jogo mais tranquilo, mais alinhado. A alimentação é a segunda dica aqui, que é o seguinte: no dia do torneio em si, pode ser interessante você preferir os alimentos mais leves e de fácil digestão, de modo geral. E entre rodadas, se for um torneio rápido, as rodadas vão acontecer com um limite menor, né, de tempo entre um e outro. Então você vai precisar repor a sua energia, porque alguma energia você consome jogando xadrez. Imagina se a partida está difícil ali, né? Você pegou um oponente forte, você luta, né? A sua ideia é contra dele, isso consome energia. Então, prefira alimentos leves para repor a sua energia. Quanto mais naturais eles forem, maior a qualidade da energia, né? E a rapidez com que o seu organismo vai absorver isso aí. E a terceira dica que eu vou dar aqui é uma dica que é um tanto mais técnica, né? E até em outros momentos da série, talvez se possa trabalhar algo mais específico com a concentração. Por enquanto, ainda não vou trazer nada tão específico. A dica técnica que eu vou dar é a seguinte: fazer o dever de casa. O que seria um dever de casa? Eu vou jogar um torneio de rápido. Algumas partidas serão de brancas e outras serão de pretas. É ter um repertório que minimamente
combine, né, com o meu estilo de jogo, minha personalidade. Isso eu preciso dedicar algum tempo no estudo. Inclusive, o professor Gerson é excelente para esse aspecto. Tem vários serviços do próprio Clube de Xadrez Online direcionado para esse fim, que ajudam você a identificar o repertório que combina com você e você ter uma boa noção, né, dos planos gerais que você quer estar trabalhando com as suas aberturas, né? Porque se você jogar algo sem saber o que você quer, como nosso estimado senhor Friedel jogou aqui, do lance 9 ao 21, né, em alguma hora aí que o oponente puder fazer algo, esse algo pode te destruir, como esse bispo C1. Beleza, e para fechar aqui, né, eu vou dar dica aí de performance. Primeira coisa que eu recomendo você é ver o tempo, especialmente se for um tempo ali de xadrez, blitz, 3-2, 5-3, ou se for rápido, 10-0, 15 mais 5, 15 mais 10. Descubra qual que é o ritmo que você vai jogar. E o que você faz? Você entra no Lichess, no chess.com e se condiciona. Então, a primeira coisa é se condicionar para o ritmo de torneio que você vai jogar. Agora, se for pensado, professor, online para jogar pensado é muito difícil. Se você conseguir, beleza, porque tem ritmo clássico, você pode lançar o desafio do mesmo tempo para jogar 60-0. Posso colocar 60-0. Mas é difícil você encontrar adversário e quando encontra, às vezes fica aquele espaço ali, né? O cara faz uma jogada, depois fica um tempão sem responder, o cara tá fazendo outra coisa. Enfim, coloca um tempo, sei lá, coloca 10, coloca 15, coloca um tempo um pouquinho maior, não fica jogando só blitz, que você vai ter alguma coisa ali de desenvolvimento estratégico para testar, que você vai ter algum final mais técnico, ou seja, coloca o tempo do torneio ou o tempo maior que é possível. Então, a primeira coisa é condicionamento. A segunda coisa é o cálculo de curto prazo. O cálculo de curto prazo é o que mais dá problema nas partidas de perda de peça, de mate, de perda de peça, inclusive do outro que você não vê. Curto prazo é 1 ou 2 lances, médio prazo 3 ou 4 e 5 lances ou mais é longo prazo. Parece curioso, porque 1 e 2 lances é fácil ver, mas não é. Observa os erros que você comete nas partidas. Está muito ali encaixado, está dentro do cálculo de curto prazo. Fazendo tática, você se condiciona para isso. Agora, outra coisa é exatamente o que falou o Herzog, é o terceiro, coisa ali relacionado à abertura. Agora, quando é um torneio mais tradicional e sai lá o emparceiramento, ou até antes você já tem aqueles pré-ranqueados, você faz o que a gente chama de preparação direcionada. Ao invés de só revisar o seu repertório, você vai fazer o quê? Você vai ver no repertório do outro o que eles estão jogando, vai comparar, você vai em base de dados, né? São jogadores fortes, tem a base de dados ali, Mega Database e tantas outras que são disponibilizadas. Aí você vai ver que o cara joga de branca, de preto, você pega os primeiros da lista e faz uma preparação específica. Então, no quesito abertura, é preparar especificamente para os jogadores que estão ali e revisar o seu repertório. O outro detalhe, o cálculo, especialmente de curto prazo. E o condicionamento, se possível, dentro daquele tempo que você vai jogar. Bom, o Herzog vai fazer as considerações finais. Eu só vou recomendar a você que sempre a gente vai trazer mais episódios. Então, no canal do Herzog, né, que há soluções criativas, e aqui no meu canal, do Xadrez Online, você se inscreva, ativa o sininho e, se possível, comenta ali se você gostou, sugira temas. É que toda vez que a gente tiver aqui online, toda vez que a gente postar vídeo, o YouTube já avisa você. E você vem correndo aqui para ver o que nós postamos no canal do Herzog e também aqui no meu canal. Herzog, considerações finais aí desse primeiro episódio. Certo, então a gratidão a todas as pessoas que nos assistiram, né? Gratidão, né, pela parceria, né?
aceita o desafio, né? Estamos aí já colocando em prática, né? E reforço, né, as tuas palavras, né, para que as pessoas possam estar comentando, né, trazendo as situações que têm chamado a atenção a respeito desse aspecto, né, emocional do jogo, para que a gente possa também, unindo os nossos saberes, fazer um conteúdo que as levem a um outro patamar, né, próximo nível. Esse é o nosso objetivo. Então, para deixar uma mensagem toda especial para você, enxadrista, nosso amigo, nossa amiga que nos acompanha, há duas coisas principais que você precisa saber. Estudar xadrez pode ser divertido, pode ser prático, pode ser motivador. Com o método 6 pilares, né, essa tarefa fica mais tranquila, um método organizado, né, um método, né, com várias referências catalogadas, que se adapta à sua disponibilidade. E performar melhor, né, no torneio de xadrez, né, pode ser não está tão longe de você, contanto que você atualize a sua percepção e o seu envolvimento com o jogo. Você pode conquistar isso, consultoria, né, rumo ao centro do jogo. Certo? Todos os links disso você encontra aí nos nossos canais. Então, meu agradecimento a todos que nos acompanham, né? E é isso aí. Movemos nossos peões para frente aí, e seguimos com o xadrez em foco. Maravilha, aguarda então aí o nosso próximo episódio. Vamos em frente rumo à excelência no xadrez. Valeu, pessoal.